Talvez você que esteja assistindo o Manual do Mundo aí do outro lado entenda tudo de motores, tenha crescido numa oficina ou trabalhe com carros, mas a maioria das pessoas, assim como eu, quando abre a tampa do motor do carro, enxerga isso aqui. Ou seja, não entende absolutamente nada do que está vendo ali. Então, hoje no Manual do Mundo, a gente tem um convidado muito especial. Um motor. E não é um motor comum, não. É um motor que a Nissan emprestou pra gente e ele tá todo preparado, todo recortado, aberto, pra gente ver direitinho como ele funciona por dentro. Vamos começar do começo, então. O motor precisa de um alimento que é o combustível. No caso desse motor aqui é o motor flex, álcool ou gasolina. Lá dentro do motor, o combustível vai liberar a sua energia química para fazer o motor funcionar. Essa energia química acontece numa combustão, ou seja, o combustível pega fogo. E para o combustível pegar fogo, ele vai precisar de oxigênio. E esse oxigênio vem do ar que está em volta do motor. Então vamos entender nesse motor aqui como ele é alimentado com o combustível e com o ar. O ar primeiro vai ser filtrado e depois vai entrar no motor por essa peça preta aqui. Ele vai ser distribuído por esses 3 canos. A gente não está vendo aqui os 3 canos porque eles foram cortados para que a gente enxergasse melhor. Mas o ar passaria exatamente por onde estão essas 3 luzes azuis. E o ar vai se encontrar com a gasolina aqui embaixo, já já a gente chega lá. Ou a gasolina ou qualquer outro combustível. O combustível também vai ser filtrado e depois vai ser distribuído por essa peça aqui que se chama flauta, chamada popularmente de flauta. Passando pela flauta, ela vai para o bico injetor. Esse bico injetor é uma peça muito importante. Ela é um tipo de um spray que faz o ar se misturar muito bem com o combustível. É essa pecinha preta aqui. Então quando você passa na frente de uma oficina e está escrito limpeza de bicos, é exatamente essa peça que eles vão limpar, porque ao longo do tempo ela pode ficar meio entupida e atrapalhar o funcionamento do motor. Então o combustível e o ar vão se misturar nesse espaço aqui. Aqui embaixo existem 2 torneirinhas, essas 2 torneirinhas se chamam válvulas, elas vão abrir agora, ó, abriram, e elas é que deixam a mistura de ar com combustível entrar nesse espaço que tem aqui embaixo. Esse espaço se chama cilindro. E agora que entra a parte mais legal do motor, porque agora a gente vai começar a ver a combustão, a hora que o combustível pega fogo e libera toda a sua energia e faz o motor girar. Então é muito importante entender o que é exatamente o cilindro. É um espaço que existe lá dentro do motor para a combustão acontecer dentro dele. Se chama cilindro porque ele tem um formato cilíndrico. E ele é muito parecido com isso aqui, com uma seringa de aplicar injeção. Então a gente pode ver aqui que o espaço do cilindro é esse, e embaixo do cilindro tem uma peça que se chama pistão, que é o equivalente a essa parte preta aqui da seringa. A maioria dos carros que a gente vê andando na rua tem 4 cilindros. Esse motor aqui é um motor que a Nissan está trazendo agora para o Brasil, que tem 3 cilindros. E antigamente, quando eu nasci, mais ou menos, era muito comum ter carros de 6 cilindros, que o pessoal chamava de 6 canecos. Eram carros que consumiam um combustível absurdo, mas quando você ouvir 6 canecos, significa que tinha 6 cilindros. E dentro desses cilindros, o combustível é queimado de um jeito muito especial. Esse aqui é um motor de 4 tempos. Praticamente todos os carros que a gente conhece usam motores de 4 tempos. Então vamos entender como funcionam esses tempos para entender como o combustível é queimado lá dentro. Vamos então recapitular. A gente tem aqui uma mistura de ar com combustível. Aqui embaixo está o pistão, que é aquela parte que equivale ao êmbolo da seringa. O primeiro tempo do motor se chama admissão. Por quê? Porque a mistura de ar com combustível vai entrar no cilindro. Então o pistão vai abaixar e para deixar a mistura entrar, as 2 válvulas vão abrir. Vamos ver acontecendo então agora a admissão. Você viu as 2 válvulas abrirem e o pistão descer. Então agora a gente tem aqui um cilindro cheio da mistura de ar com combustível. O próximo tempo, o segundo tempo, vai ser a compressão. As 2 válvulas vão fechar e o pistão vai subir. Então ele vai apertar a mistura de ar com combustível aqui. Então o que a gente tem agora é uma mistura de ar com combustível bem socadinha aqui em cima. E agora vai acontecer a parte mais legal, que é o terceiro tempo, a
combustão. Para acontecer a combustão, para pegar fogo nessa mistura que está super comprimida, lá no fundo existe uma pecinha que está aqui em cima, a gente não está conseguindo ver, que se chama vela. A vela do carro é responsável por soltar uma faísca aqui dentro. Você vai ver uma luzinha piscando, ela vai representar essa faísca. E essa faísca que faz o combustível entrar em combustão. E na hora da combustão, como você deve ter imaginado, o pistão vai descer, porque essa combustão vai liberar muita energia empurrando o pistão para baixo. E agora, no terceiro tempo, na combustão, é a parte mais importante que faz o motor funcionar. É daí que vem toda a força do motor, a força da combustão que vai empurrar o pistão para baixo. Vamos ver então a vela piscando e a combustão acontecendo. O pistão foi empurrado para baixo e agora vem a última parte, que é o escape. Por quê? Existiu uma queima aqui dentro e aqui dentro está cheio de fumaça. A gente precisa jogar fora essa fumaça para o motor continuar funcionando com uma mistura limpinha aqui para o próximo ciclo. Então, agora eu vou mudar a câmera de posição, porque a gente precisa ver outras duas válvulas que estão lá atrás. Essas válvulas vão abrir para deixar a fumaça escapar e o pistão vai subir empurrando essa fumaça para fora. Agora você está conseguindo ver direitinho. Aqui em cima estão as duas válvulas da admissão, que deixam entrar a mistura de ar com combustível, e lá no fundo tem duas válvulas do escape. São essas duas válvulas que vão abrir agora no quarto tempo do motor. Você está vendo agora a parte de trás do motor. Depois que a fumaça é liberada pelas válvulas, ela vai ser coletada por esses canos aqui. São 3 porque o motor tem 3 cilindros. Você deve imaginar que no motor do carro, na hora que o carro está funcionando, isso aqui é extremamente quente. Então se você vê o motor funcionando, você já sabe que você não pode botar a mão nessa peça aqui. Depois toda a fumaça se junta e essa peça gorda aqui já é o primeiro abafador do escapamento. Ele serve para diminuir o barulho do motor, para ter menos barulho lá no escapamento e daqui a fumaça já segue embora. Agora que você entendeu os 4 tempos do motor, vamos ver tudo isso funcionando junto, um tempo atrás do outro. Então, abriu a válvula, entrou o combustível, a admissão, comprime, solta a faísca, combustão, empurra o pistão para baixo, solta a fumaça pelo escape. De novo, entra combustível, comprime, solta a faísca, acontece o fogo, empurra o pistão para baixo e vai embora pelo escape e começa tudo de novo. Tem uma coisa muito bacana que eu não sei se você reparou, que é que esses 4 tempos do motor acontecem nos 3 cilindros ao mesmo tempo. Não é só no cilindro do meio, eu usei o do meio como exemplo, mas nos outros 2 do lado isso também está acontecendo. Mas esses 4 tempos não coincidem nos 3 cilindros. Por exemplo, enquanto num está acontecendo a admissão, no outro está acontecendo a combustão, no outro está acontecendo o escape, e assim eles vão trabalhando de forma sincronizada. Se fosse o mesmo tempo nos 3 cilindros, imagina só, a gente ia ter, por exemplo, uma combustão acontecendo nos 3 cilindros ao mesmo tempo. Ia dar um baita de um tranco e o motor ia começar a chacoalhar loucamente. Não é isso que acontece. Como os tempos são diferentes em cada cilindro, ele vai mexendo de um jeito coordenado e o motor treme muito pouco. Bom, outra coisa interessante, para a gente continuar entendendo como funciona o motor. Eu disse que ele parece com essa seringa aqui, e como você reparou, a seringa faz um movimento de vai e vem, igualzinho a gente está vendo no cilindro aqui, o pistão está fazendo um movimento de vai e vem. Mas o motor gira. Como é que o movimento de vai e vem se transforma num giro? Para isso, vamos dar uma olhada de novo bem perto da seringa aqui. Como eu disse, essa parte externa aqui da seringa é o cilindro, o êmbolo seria o pistão e eu ainda tenho o cabo aqui da seringa. Eu não sei o nome disso aqui na seringa, mas no carro essa peça aqui se chama biela, ela fica presa aqui no pistão. Então a gente tem 3 bielas, uma para cada cilindro, 3 bielas que ficam subindo e descendo aqui dentro do motor. Embaixo da biela existe uma peça bem esquisita que se chama virabrequim. O virabrequim é como se fosse uma manivela, mas uma manivela que tivesse espaço para 3 mãos pegarem ao mesmo tempo. Então é uma manivela que fica lá presa nas bielas e as bielas vão girando. Aqui eu estou mostrando com 2, eu não tenho um terceiro braço para mostrar. E isso faz o movimento de vai e vem se transformar num movimento rotativo. Dá uma olhada lá dentro do motor. Então aqui a gente pode ver a biela, é essa peça aqui, essa peça que está na vertical, ela está indo e voltando, está presa numa manivela muito esquisita, que é o virabrequim. Você pode ver que existem 3 bielas, essa última aqui não está dando para ver direito porque o bloco do motor está tampando, e elas estão virando 3 manivelinhas ali que estão fazendo
o virabrequim girar. E como é que esse movimento do virabrequim é transmitido para o resto do carro? Bom, ele vai sair aqui desse lado do motor, girando aqui. Aqui já iria acoplada a embreagem do carro. Então ele já sai aqui para a embreagem, que depois passa pela caixa de câmbio, que depois vai distribuir isso para as rodas do carro. Bom, a gente já entendeu como é que o motor faz girar. Agora tem alguns acessórios aqui no motor que estão lá do outro lado, que é legal a gente entender. Aqui está a outra ponta do virabrequim. E esse movimento do motor faz movimentar aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, uma corrente metálica, que você não está vendo direito aí, mas daqui a pouco a gente olha em detalhe. E a outra coisa, essa correia aqui, essa peça preta que está correndo aqui. Essa peça preta nesse motor faz movimentar duas coisas muito importantes. A primeira é o compressor do ar-condicionado, que é isso aqui. É ele que faz o ar-condicionado funcionar. E você viu aqui que o ar-condicionado só funciona por causa do motor. Então, o que acontece? Quando você liga o ar-condicionado, você força um pouco mais o motor. É como se o carro estivesse carregando alguma coisa mais pesada. Isso quer dizer que, com o ar-condicionado, o motor consome mais combustível porque ele se esforça mais. Outra coisa que a correia faz movimentar é essa outra peça aqui, que é um gerador de energia elétrica. É o alternador do carro, é ele que carrega a bateria. E sem energia elétrica, o carro não funciona. Por quê? Porque a faísca da vela, que a gente viu lá na parte de combustão do motor, a faísca que faz a mistura de oxigênio com combustível entrar em combustão, ela é uma faísca de energia elétrica. Então a gente precisa de energia elétrica para fazer o motor funcionar, e não só o som do carro e lanterna, etc. Vamos então agora dar uma olhada nessa corrente aqui. Aqui está a corrente metálica que eu falei, lá embaixo ela está sendo movida pelo virabrequim também, e ela vai fazer funcionar o comando de válvulas. O comando de válvulas fica na parte de cima aqui do motor, eu vou virar para que você possa ver de pertinho. Ele está aqui embaixo dessa peça de acrílico. Você não conseguiria ver se fosse um motor comum. Esse motor aqui tem essa coisa de acrílico em cima justamente para que a gente possa enxergar lá dentro o comando de válvulas. E o que ele faz? A gente viu que cada cilindro aqui nesse motor tem 4 válvulas. Então são 4 válvulas por cilindro, ele tem que controlar a abertura e fechamento de todas essas válvulas ao mesmo tempo. Isso tem que ser muito bem sincronizado para que a mistura entre no momento certo, ela feche e tenha combustão, saia o escape na hora certa, e tudo isso é controlado aqui pelo comando de válvulas. Uma coisa interessante sobre válvulas, quando a gente fala que um carro tem 16 válvulas, são justamente essas torneirinhas aí, significa que ele tem 16 dessas torneirinhas. Ou seja, geralmente são carros de 4 cilindros, são 4 válvulas por cilindro. Esse carro aqui é um carro de 3 cilindros com 4 válvulas por cilindro, se você fizer a conta, é um carro, ou melhor, um motor de 12 válvulas. A gente já explorou praticamente esse motor inteiro, e agora que você conhece bem o motor, dá para responder 3 perguntas importantes. Primeira delas, o que é um carro 1.0, 1.5, 2.0? Esse número é o espaço que existe aqui dentro do cilindro. Se a gente pegar esse espaço que vai da válvula até o começo do pistão, quando o pistão está lá embaixo, e encher de água e fizer isso nos 3 cilindros, esse carro aqui é 1.0, por exemplo, daria exatamente 1 litro. Então isso significa que com todos os cilindros bem abertos, cabe ali dentro 1 litro. E nesse carro que é de 3 cilindros, como você deve imaginar, cada cilindro tem mais ou menos 333 mililitros. Num carro 2.0 seriam 2 litros, isso significa que ele tem cilindros maiores, cabe muito mais mistura de ar com combustível dentro de um motor 2.0. Isso quer dizer que o motor 2.0 vai ser muito mais forte, mas também ele vai gastar muito mais combustível. E sabendo disso, a gente pode entender também o número das motos. Uma moto 125, por exemplo, normalmente tem um cilindro só, e nesse cilindro cabe 125 mililitros da mistura de ar com combustível. Segunda coisa, por que a gente coloca óleo no motor? O óleo vai exatamente nesse lugar aqui, nessa parte de baixo, que é onde fica o virabrequim e as bielas. Essa parte que guarda o óleo se chama cárter.
E o óleo fica ali para lubrificar essas peças que ficam se movimentando loucamente muitas vezes por segundo. Isso significa que se você não trocar o óleo do carro, essas partes vão ficar mal lubrificadas e você corre o risco de estragar todas essas peças e o resto do motor todo, porque se aquilo ali começar a funcionar tudo errado, vai comprometer todo o resto do motor. E é por isso também que a gente usa em alguns carros um protetor de cárter, que é uma espécie de um escudo que vai embaixo do carro, para caso você passar em cima de alguma pedra e essa pedra bater muito forte embaixo do carro, bater no cárter, não furar o cárter. Porque se você furar o cárter batendo numa pedra, vai vazar todo o óleo e aí você vai ter o mesmo problema, vai parar de lubrificar as peças e vai comprometer completamente o motor. Terceira e última questão, por que a gente coloca água no motor? Não é para lavar o motor não, é para resfriar o motor. Você deve ter imaginado que com tanta combustão acontecendo lá dentro, com tanto combustível sendo queimado dentro do motor, ele deve esquentar muito. Então essa peça toda aqui que envolve o cilindro, se chama bloco do motor, ela tem que ser resfriada, porque ela vai esquentar pra caramba. E a água corre aqui dentro, em furinhos que existem dentro do bloco do motor. A gente consegue inclusive ver alguns furinhos aqui entre os cilindros e a água que vai correr ali. E como que essa água esfria o motor? Ela passa por aqui e depois ela passa por uma outra peça que não está aqui nesse motor, que se chama radiador. É aquela peça que fica na frente do carro e ela fica recebendo vento. Então o vento vai esfriando a água e a água sai quente do motor, esfria ali, volta pro motor e nesse ciclo ela vai resfriando o motor. Se você viu alguma coisa que você não sabia nesse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, que deu um baita de um trabalhão para fazer toda essa pesquisa. Eu espero de coração que da próxima vez que você abra a tampa lá do motor do carro, você possa olhar para o motor e dizer pelo menos como funcionam algumas peças que estão ali dentro. Mais vídeos que desvendam mistérios do seu dia a dia, como esse vídeo aqui, você assiste no Manual do Mundo. Para você que gosta de carros, esse aqui não é o primeiro vídeo do Manual do Mundo que a gente fala de carro. Tem muitos vídeos do Manual do Mundo com utilidades para você fazer com o seu carro. Como fazer um sensor de estacionamento de pobre, como fazer uma pegadinha no escapamento do carro, como encher o pneu do carro usando uma bomba de encher pneu para bicicleta. Tem uma montanha de coisas legais para você quebrar galho no seu carro. Então eu tô deixando aqui embaixo, nos dois lados aqui, se você clicar, você vai poder ver uma lista de vídeos do Manual do Mundo que falam de carros.